Liderança em tempos de crise. Neemias capítulo 2 e versículo 20. Então lhe respondi e disse: O Deus dos céus é que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nós levantaremos, edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. A palavra do Senhor nos diz: algumas características da liderança de Neemias, abnegado e fiel servo de Deus. Ele tornou-se um exemplo para a liderança da igreja atual. Neemias destaca-se por um elevado senso de organização, humildade e coragem. Era um líder completo. Ao chegar em Jerusalém, ele procurou agir com muita prudência e cuidado. A ninguém revelou o que Deus lhe havia posto no coração. Ele em nenhum momento prevaleceu pelo fato de lá estar sob a autoridade do rei. Neemias sabia exatamente em quem confiar. As características do líder Neemias. Era um líder corajoso. Neemias entristeceu profundamente ao tomar conhecimento do lamentável estado em que se achava Jerusalém. E Artaxerxes logo percebeu que havia algo de errado com seu copeiro, pois não se podia demonstrar contrariedade diante do rei. Embora estivesse se arriscando perigosamente, Neemias, com muita coragem e ousadia, contou ao rei o motivo do seu abatimento. Intrépido e resoluto, e pediu-lhe permissão para ajudar o seu povo que se encontrava na terra de Israel. Solicitou-se também cartas que lhe dessem salvo-conduto em sua viagem e propiciassem o patrocínio da restauração de Jerusalém. Sua coragem e ousadia vinham da confiança em que depositava em Deus. Você tem confiado inteiramente no Senhor? O líder prudente. Ao chegar em Jerusalém, Neemias agiu com muita discrição e prudência, como não queria chamar a atenção dos inimigos. Observou durante vários dias e sempre à noite o estado que se encontravam os muros e as portas da cidade. A ninguém contou a respeito dos seus planos. Ele só veio a revelar o que Deus lhe havia posto no coração, no momento oportuno. O verdadeiro líder age e fala na hora certa, e o faz sábia e discretamente. Um líder que sabia lidar com a oposição. Sanbalate, Tobias e Gesem não queriam o bem dos seus filhos de Israel. Por isso, tentaram várias vezes paralisar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Primeiro, buscaram desanimar os judeus, ridicularizando-os e lançando impropérios. Depois os acusaram de traição. E por fim, tudo fizeram por ganhar a amizade de Neemias, oferecendo-lhe inclusive ajuda na restauração da cidade. Ele, porém, sempre prudente e sábio, respondeu-lhes: O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Neemias não percebeu tempo discutindo com seus opositores, pois a missão que recebera do Senhor exigia muito trabalho, esforço e dedicação. O obreiro do Senhor não perca tempo com os adversários, dedica-se fielmente ao seu ministério. Aspectos da liderança de Neemias. Neemias motiva seus liderados. Segundo John Parker, todo líder verdadeiro é um mestre da motivação. Arrancar o povo da apatia não era tarefa fácil. Entretanto, Neemias soube como motivar seus liderados, levando-os a comprometerem, de tal forma que a obra que o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ele fez com que todos se sentissem importantes na realização de suas tarefas. Você tem motivado seus auxiliares? Neemias também demonstrou possuir um elevado senso de justiça. Ele não usou de sua posição para dominar seus conterrâneos, para dar exemplo de austeridade. Veio anunciar até mesmo ao sustento que tinha direito. Neemias estabelece parcerias. Neemias tinha consciência de que sozinho não poderia cumprir a sua missão. Por isso, estabeleceu parcerias. Ele não disse: vão, façam, que eu ficaria olhando e orando, mas participou ativamente dos trabalhos. Levantando-nos, edifiquemos.
Líder não é o que manda, mas o que comanda. Líder não é o que ordena, façam, mas o que motiva, façamos. O pseudo-líder esbraveja, aqui quem manda sou eu. Quem assim age jamais será um líder, mas um capataz. Sozinho não temos como completar a nossa missão. Precisamos de cooperadores. Neemias prima pela organização. Neemias tinha um grande senso de organização. Observe como ele fez a escalação dos seus construtores. Sua estratégia organizacional permitiu que todas as partes do muro fossem edificadas simultaneamente e possibilitou também uma maior unidade, pois todos foram envolvidos no trabalho: sacerdotes, levitas, serventes e o povo. Até as mulheres deram a sua contribuição. É hora de reconstruir. Uma cidade destruída. A situação de Jerusalém era caótica. A cidade havia sido tomada pela miséria espiritual, moral, social e econômica. Tudo isso acontecera como resultado da rebeldia de Israel contra o Senhor. O pecado só produz destruição e morte. Infelizmente, algumas igrejas vivem situação semelhante. Elas precisam saber que o caminho da reconstrução passa necessariamente pelo arrependimento, confissão de pecados e o imediato abandono destes. Deus haverá de restaurar prontamente o seu povo. Eu vejo em seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhe tornarei a dar consolações. Isaías 57:18. Dedicação total ao trabalho. Por que os judeus se renderam à liderança de Neemias? Porque liderança se faz com o exemplo de Neemias era um grande e admirável exemplo para o seu povo. Como a reconstrução dos muros requeria dedicação total, ele jamais deixou de labutar junto ao povo. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Neemias 4:23. Segundo John Parker, a extensão dos muros era de quase 2 quilômetros e os novos deveriam ter cerca de 1 metro de largura e 5 ou 6 metros de altura. Neemias, que jamais temera o trabalho, tinha um em comum: a disposição para realizar a obra de Deus. A divisão do trabalho. Neemias tinha um plano de trabalho muito bem elaborado. No capítulo 3º de seu livro, há uma lista detalhada dos construtores. Em seu planejamento, Neemias dividiu as tarefas de tal modo que todos sabiam, com precisão, o que deveriam fazer, assim como cada israelita de seu melhor para a reconstrução dos muros da cidade, pois sabia estar empenhado na obra de Deus. Conclusão: não é fácil ser líder em tempo de crise, principalmente quando se tende a enfrentar adversários com o espírito de Sambalate, Tobias ou Gesem. No entanto, quando o homem de Deus está no centro de sua vontade, o Senhor permanece ao seu lado, assegurando em plena vitória.